Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 596, é só mais esse vídeo hoje, então a questão agora é ainda a 197. E aqui agora nós temos, depois dos médios seguros, né, no 197, tratando dos bons médios, nós temos aqui um comentário, uma nota de Erasto e também uma nota de Sócrates. Então, olha só para ver o que Erasto comenta aqui, né? É incontestável, bem o sentis, que epilogando é o mesmo que resumindo, né? É incontestável, bem o sentis, que epilogando, assim as qualidades e os defeitos dos médios, né? As qualidades e os defeitos dos médios, resumindo, né? Resumindo, assim as qualidades e os defeitos dos médios, isso suscitará contrariedades e até a animosidade de alguns. Mas que importa? Erasto dizendo isso, hein? Não sei se... Pode ser que você não se lembre, mas quando nós começamos o esmiuçamento do Livro dos Médiuns, eu disse com toda a clareza aqui que eu não via a hora de começar o esmiuçamento. Nos encontrávamos ainda no Livro dos Espíritos. E eu dizia assim, eu não vejo a hora de começar o Livro dos Médiuns, porque lá no Livro dos Médiuns eu quero desmascarar muitos charlatões. Porque há tanta coisa para ser dita. Porque eu falo mesmo. Da mesma forma como Erasto aqui está dizendo, ó. É incontestável, bem o sentis, que epilogando, né, que é o mesmo que resumindo, abreviando, né? Assim as qualidades e os defeitos dos médios, isto suscitará contrariedades e até a animosidade de alguns. Mas que importa? Agora, porque os médios se sentem contrariados, chateados, Erasto vai deixar de dizer só para poder satisfazer os falsários? Porque, na verdade, os que se sentem contrariados, mediante tudo que Erasto aqui descreve, né? Tudo que Kardec descreve no Livro dos Médiuns, os médios que se sentem contrariados, que se sentem magoados, que se sentem ofendidos, primeiro é porque são obsidiados, não têm eles conhecimento da doutrina dos espíritos, por isso que muitos médios não lê, não estudam as obras de Kardec. Porque estudar as obras de Kardec é fazer a coisa certa, tanto na teoria quanto na prática. Não estudando as obras de Kardec é fazer espiritismo por conta própria. É fazer espiritismo por conta própria. Então,
97% dos espíritos são pseudos espíritas, são charlatões, são mistificadores, porque eles detestam estudar as obras básicas. Eles detestam estudar o livro dos médiuns. Por que eles detestam? Porque dentro do livro dos médiuns, eles se vê, eles se encontram. E eles sabem que não estão trabalhando corretamente de acordo com os desígnios das leis divinas. Nós temos que entender que o livro dos médiuns é o dicionário dos médiuns. Escreva isso aí. O livro dos médiuns é o dicionário dos médiuns verdadeiros. Não é dos falsários, não. Porque não condiz com os falsários. Não condiz. O que é falso, corre do livro dos médiuns. O que é verdadeiro, estuda, mas põe em prática. Porque só estudar também não resolve nada. Só teoria e não prática não resolve nada. É preferível você não adquirir conhecimento do que ter conhecimento e não pôr em prática. Então, olha só para você ver. Mas quem importa? Erasto não está nem aí com que esses que se sentem contrariados, ofendidos e tal. Ele não está nem aí. Ah, é? Problema teu. Não é porque você está se sentindo contrariado que eu não vou transmitir os desígnios das leis divinas. O problema é teu. Você quer andar de acordo com os desígnios, siga as leis. Não quer? O problema é teu. Olha ele dizendo aqui, ó. A mediunidade se espalha cada vez mais e o médium que levasse a mal estas reflexões, o médium que levasse a mal estas reflexões, apenas uma coisa provaria. Ele apenas provaria que não é bom médium. O médium não adere às obras às obras básicas? Não. Eu detesto as obras básicas. Isso aí é prova. Isso é prova de que ele não é bom médium. Isso prova que ele é um falsário, um charlatão, um mistificador. Isso só prova que ele é isso aí. Porque a doutrina dos espíritos, gente, ela nos ensina que quanto mais amealhamos conhecimento, mais nos é cobrado. Mais responsável nos tornamos. Não é verdade isso? Mais responsável nos tornamos. Mais nos é cobrado. Então, por exemplo, aí, dando sequência, aí, enquanto o médium ele é cru de tudo, vai levando no peito, né? Mas a partir do momento que alguém chega, ele diz assim, ó, estuda o livro dos médiuns, que ele estuda, e que ele pensa assim, aí eu vou usar o mineirice aqui, o mineiro. Aí ele diz assim, uai, sou. Mas eu tô
Eu estou agindo contrário a tudo que está escrito aqui nesse livro? Uai! Agora, já me disseram que os espíritos nunca erraram, Kardec nunca errou, já me disseram que a doutrina dos espíritos é a segunda revelação, aliás, é a terceira revelação. Uai, gente, mas então a vida toda eu pratiquei o erro, cometi erro. Aí ele vai à casa espírita aquela noite. Durante o dia ele estudou e amealhou o conhecimento da doutrina. À noite ele vai à casa espírita. Aí antes de começar os trabalhos ele pensa assim, eu vou continuar como antes? Ou eu vou, né, tentar recuperar aquele tempinho? Porque eu acho que ainda dá tempo ainda. Se ele continua como antes, a consciência dele pesa. Ah, mas pesa. Porque ali vai haver um confronto, o errado com o certo. Então ele vai pensar, ele vai pensar assim, gente, mas eu estou praticando o erro, eu aprendi como agir corretamente. Então é o seguinte, se aquela pessoa não põe em prática, ele abandona a casa espírita. E é o que acontece com muitos espíritas, ou com muitas pessoas que chegam ao espiritismo. Observa para você ver. Muitas pessoas que chegam ao espiritismo frequentam um mês, 2, 3, 4, 5 e abandonam e vão para outras casas espíritas e para outras religiões. Por que que eles vão? Porque eles depararam naquela casa primeira que eles foram com algo que não correspondia ao comportamento moral de vida deles. E eles foram frequentando, e eles, né, aquelas atitudes morais, aquele intelecto, aquela moral. Gente, mas eles estão agindo aqui de uma forma contrária que eu acho lá fora. Eu totalmente. Então, o que que a pessoa faz? Em vez dela mudar de comportamento moral, ela resolve abandonar aquela casa espírita. Aí ela vai para outra casa espírita, mas chega lá, ela consegue ficar lá. Por que que ela consegue? Porque não é lhe cobrado nada. Não é lhe passada informação nenhuma. E ela ali continua crua, agindo do mesmo jeito. Na sexta, prostituição. No sábado, prostituição. Bebidas, drogas e tudo quanto é bagunça. Na segunda, ela vai à casa espírita. E lá ela recebe o passe do descarrego. É eliminado tudo quanto é espírito e tudo quanto é energia ruim que estava nas suas costas. Macumbas e feitiçarias, né? Ela é limpa ali. Eles limpam ela. Na terça-feira, ela volta de novo. Na quarta, ela volta de novo. Na quinta, ela volta de novo. Na sexta, ela vai para Gandaia. Então é muito cômodo, né? É muito gostoso se fosse assim, né? Nossa, seria uma delícia. E aquelas que abandonam o espiritismo e vai para uma igreja evangélica, ou vai para a igreja católica, ou para uma outra denominação. E lá ela desce a lenha no espiritismo. Por que que ela desce a lenha? Por quê? Porque foi justamente onde ela encontrou algo que, de acordo com as leis de Deus, se encontrava
mas que ela não teve capacidade intelectual e moral de persistir até o fim. Então, quando a pessoa não persiste até o fim, ela sai falando mal, porque ela achou aqueles ensinamentos tudo contrário aos desejos dela. Aos desejos dela, porque as pessoas elas querem ouvir aquilo que lhes satisfaz. Elas querem ouvir. Elas querem que ali à frente o presidente daquela instituição espírita diga assim, ó, gente, todos aqui que estão aqui nessa casa espírita, se quiser casar na igreja católica pode, se quiser levar os filhos para primeira comunhão pode, batizado pode, vamos pensar assim, se a pessoa quiser desviar do casamento também pode, tanto o homem pode, a mulher também pode, né? Dar uma escapulidinha de vez em quando. A carne é fraca, né, gente? Então, a bebida pode também. O sexo ilícito pode. As fantasias, as ilusões da carne pode. E churrascos pode. Noitadas e mais noitadas pode. Se quiserem ir à missa, podem, viu? Não tem problema não. Mas não se esqueçam de vir ao centro, tá? Se fosse assim. É isso que as pessoas querem ouvir. Porque as pessoas querem se desincumbir de responsabilidade de transformação de hábito, de comportamento e de atitude. Elas não querem reforma nenhuma. Elas querem continuar no mesmo ritmo de vida, mas assim, livres de perturbações das trevas. Agora, o que leva as trevas a aproximar daquelas pessoas? Semelhante atrai semelhante. Se você faz um teste, você vai passando próximo a uma poça de lama, se joga lá dentro para ver como você sai de lá. Se você vai sair com a tua roupa limpa ou suja. Agora, desvia daquela poça para você ver o que acontece. Você não vai se sujar. O que eu quero dizer com isso? Haja com dignidade. Haja com bom senso. Você entendeu? Haja com moral. Procura agir com moral. Que você vai ter espíritos bons te assessorando. Haja de forma contrária. Você vai ter espíritos menos esclarecidos te assessorando. Então, por isso que muitas pessoas abandonam o espiritismo. Abandonam certas casas espíritas. A casa espírita que nós trabalhamos é uma meia dúzia de pessoas encarnadas, não mais que isso. Mas são pessoas lá que trabalham com a gente, pessoas nobres, espíritos nobres, sabe? Espíritos compreensíveis, espíritos assim experimentados, sovados. Estão se esforçando, estão batalhando, estão lutando. Não vá à casa onde nós trabalhamos esperando que você vai deparar lá com 40, 50 pessoas, que você não vai ver isso não. Porque lá eu digo uma coisa a você. Aquela casa espírita que nós frequentamos, lá não é para quem quer. Lá é para quem aguenta.
transformação moral, transformação intelectual, mudança de hábito, de comportamento e de atitude. Lá nós não exigimos nada. Lá nós não impomos nada. Lá nós apenas agimos como manda a doutrina dos Espíritos. E a doutrina dos Espíritos, gente, ela é leve demais. As 5 obras básicas, essas 5 obras básicas, elas são levinhas. Ó, é o peso de uma caneta dessa. A doutrina dos Espíritos, ela é leve tanto quanto essa caneta aqui. Gente, é a coisa mais fácil seguir os desígnios de Deus. A coisa mais fácil é seguir a doutrina dos Espíritos. É a coisa mais fácil para aqueles que realmente se entregam de corpo e alma e busca a resignação, a aceitação, a humildade, a paciência. Porque para aqueles que não buscam, gente, sabe quantos quilos pesa as 5 obras básicas? 10 bilhões de toneladas. Por isso que as pessoas não sinceras, as pessoas não verdadeiras, elas não continuam na doutrina dos Espíritos. Porque não é que o Espiritismo não presta. Não é isso, não. Esse é o álibi das pessoas. É a pessoa que não consegue a autorreforma porque ela não quer. Não é aquilo que ela busca. Ela busca facilidade. Ela busca varinha de coldão. Prim! De sapo transforma numa princesa. Prim! De sapo se transforma num rei. Não é assim. Não é o Espiritismo que é uma fábrica de louco. É as pessoas que são loucas em busca do que não presta e quando encontra coisa que presta, elas não aceitam e saem falando mal porque não conseguiu lograr êxito onde ela buscou. Então você entendeu? O Espiritismo, para aqueles que realmente deseja a transformação íntima, ele tem o peso dessa caneta. É facinho. É facinho raciocinar. É facinho você agir com prudência, com bom senso. Antes da pessoa me falar, você já capta na hora. Agora, aquele que não é sincero, que não é verdadeiro, a doutrina dos Espíritos pesa 10 bilhões de toneladas. Por isso que a pessoa, não conseguindo carregar aquele peso da transformação, ela pica a mula, ela cai fora. Eu uso esses termos mesmo, porque são termos adequados. Você entendeu como que é? Então, na casa espírita onde nós trabalhamos, é assim. Nós não exigimos, nós não impomos nada. Nós agimos de acordo com as obras de Kardec. Então, algumas pessoas que chegam e que começam a observar a forma como nós trabalhamos, pica a mula. 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, daí a pouco, desaparecem. Mas você acha que eu estou preocupado com isso?
Você acha que nós lá estamos preocupados com isso? Não. Sabe por quê? Porque espiritismo não é para quem quer. Espiritismo é para quem aguenta. Reforma íntima. Transformação de hábito. Mudança de comportamento. De atitude. E por aí em diante vai. Renúncia. Abdicação. Aceitação. Abdicar. Se conter. Ei, gente, mas não é fácil se conter. Você acha que eu não gosto de Coca-Cola? Se você pensa que eu não gosto de Coca-Cola, você está errado. Eu adoro Coca-Cola. Mas por motivos de saúde, eu não posso tomar Coca-Cola. Então, se eu sei que eu não posso, por que eu vou tomar se depois eu vou ter que gastar um absurdo para recuperar minha saúde de novo? É onde eu tenho que renunciar. Eu tenho que abdicar. E outras coisas mais na minha vida que eu renuncio. Então eu prefiro estar aqui de domingo a domingo, todos os dias, neste horário, do que estar por aí dando murro em ponta de faca, sabendo que depois eu vou ter que gastar dinheiro para curar a minha mão. Próximo vídeo, mas no outro dia.